Boa noite. Oi, oi, boa Doutora, noite. Oi, tudo bem, pessoal? graças a Deus, que honra estar fazendo essa live com você. Eu não vou te chamar de senhora. Não, imagina só. Com você, assim, para a gente é um ícone, né? É como o doutor Érica, a doutora Fernanda. Então, assim, é um prazer imenso, imenso, imenso você ter aceitado o nosso convite. Ah, imagina, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer para mim também poder estar aqui conversando com vocês e conversando sobre, né, esse assunto que eu gosto tanto. Obrigada, Ai, obrigada mesmo. obrigada. A gente sabe que gosta pelo amor, pelo carinho, pela competência que você faz os vídeos, né? E tudo assim muito claro, né? E a gente sabe que tem muito para acrescentar nas nossas vidas e das pessoas que estão com a gente, tá? Ah, que bom, fico bem feliz. Doutora, vamos começar do começo. O que é a doença de Parkinson? Não, primeiro é a graduação da doutora. É assim, é porque a gente segue, né, tá? Nos conta sobre você. Ah, então, eu sou neurologista já, né, tenho enfim, eu fiz a neurologia, tenho mais de 10 anos ali de formação, e depois da neurologia eu fiz distúrbios do movimento, é, e daí eu fiz mais 2 anos depois da neurologia de distúrbios do movimento, né, dentro ali mesmo da doença de Parkinson, e segui nessa, né, no mestrado, doutorado, enfim, nos distúrbios do movimento, né? Aqui em Curitiba, no Hospital de Clínicas, né, sobre orientação ali do Dr. Hélio Teve, que foi meu orientador de tese, tanto na parte do fellow ali da especialização. E aí tem mais de 10 anos, então, que eu tenho me dedicado a cuidar de pessoas com Parkinson e de todas as suas famílias. Então, estou nesse caminho, assim, tem mais de 10 anos, vem desde a residência, né, que foi que na neurologia foi a sub-área da neurologia com a qual eu mais me identifiquei, e segui, e cada vez, né, nos últimos anos, então, aqui agora nas redes sociais, e realmente eu acho que nisso eu encontrei o meu propósito, né, de levar informação, de divulgar, de tentar amenizar um pouquinho das angústias, das dificuldades, mesmo à distância. Eu acho que a gente, né, eu imagino, eu entendo isso como o meu propósito mesmo, como um grande legado, e é o que me realiza muito. Acho que me identifiquei nisso. Ai, que bom, a gente fica muito feliz porque uma das dificuldades que a gente tem é encontrar pessoas que têm essa paixão não vou falar pela doença de Parkinson, mas pelo doente de Parkinson, né? É, é tão raro, né? Eu moro numa cidade de 400 mil habitantes. Eu conheço uma, que é a minha médica, né? Que é especialista em distúrbio do movimento. E, e assim, a gente chama atenção, um dos propósitos nossos é chamar a atenção dessa nova geração para os doentes de Parkinson, principalmente para doença de Parkinson de início precoce, Sim. que, os jovens, não estou falando, eu que eu não sou jovem mais, mas os jovens, né, que têm essa patologia, eles sofrem muito, né? Eu sofri muito. E a gente quer amenizar isso, né? Quer chamar atenção para o Parkinson precoce também. Sim, sim, eu acho que é bem importante. Acho que esse trabalho que vocês fazem também de divulgação, né, com toda essa informação, eu acredito realmente que a informação é uma grande aliada que nós temos para enfrentar a doença, né? Então, acho que todo esse trabalho que vocês têm feito também tem sido, assim, fundamental, sabe? Bem, bem bacana mesmo. Muito obrigada, doutora. Bom, doutora, enfim, o que é desautonomia no âmbito geral?
Então, no âmbito geral, assim, quando a gente fala em desautonomia, a gente está falando numa disfunção do sistema nervoso autonômico, né? Então, a gente tem o sistema nervoso autonômico e que ele regula várias funções do nosso organismo. Então, a gente tem ali tanto a parte de cardíaca, né, cardiovascular, a parte mesmo urogenital, a termorregulatório, desde respiratório, gastrointestinal. Então, o sistema nervoso autônomo, ele está no nosso organismo todo, né? Então, ele está conectado com o sistema nervoso central, ele é uma parte do sistema nervoso e que coordena várias outras funções. Então, desde, vamos dizer assim, batimento do coração, né, frequência cardíaca, coordena a contração dos nossos vasos, né, dos nossos vasos sanguíneos. Então, tanto para contração quanto para dilatação. E aí, com isso, regula a pressão arterial. Então, são várias funções que a gente tem, que são funções, de certa forma, vitais, que estão ali, fazem parte do nosso dia a dia, e às vezes a gente nem, né, no dia a dia mesmo a gente não se dá conta, né, mas o sistema nervoso autônomo, ele está toda hora funcionando para fazer contração do intestino, enfim, e a gente realmente não se dá conta disso. A gente vai pensar nele quando tem uma disfunção, né, então quando ele não está funcionando direito, que está tendo algum desajuste no nosso sistema nervoso. E é um assunto tão importante para nós, né? E é pouco falado sobre a desautonomia, né? E eu achei muito interessante e essencial abordar esse assunto. Da live passada, que a gente fez com o Dr. Eric, ficou uma pergunta que me veio à cabeça quando você falou do batimento cardíaco. A pessoa perguntou se, por o coração ser músculo, se o Parkinson pode prejudicar os batimentos, o coração em si. Sim, na verdade, sim, não. Sim, porque eu recebi essa pergunta também, mas ele não afeta, o músculo cardíaco em si, né? Mas ele pode afetar, então, a parte do sistema nervoso autônomo que coordena o batimento cardíaco, né? Então, dessa forma, a gente consegue ver, pode ter alterações cardiológicas específicas, sabe? Que até tem um exame específico que a gente pode identificar. Então, através de uma cintilografia miocárdica, a gente consegue perceber essas alterações cardiológicas, né? Que são alterações bem específicas do Parkinson mesmo. Então, vamos dizer assim, tá com alguma dúvida de diagnóstico, se é a doença de Parkinson, se não é. Um dos exames que a gente pode lançar mão é uma cintilografia do coração com esse marcador, que é como se fosse um contraste, assim, mas né, não é exatamente isso, mas com esse marcador específico, que é o EMIG. Porque dele vai mostrar essas alterações ali alterações cardiológicas, mas decorrente de alterações do sistema nervoso autonômico, não propriamente da musculatura do coração, sabe? Então ele não vai dar o que dá no nosso músculo, não vai enrijecer o coração por causa da doença. Não vai enrijecer, não vai fazer, não vai provocar, vamos dizer assim, um infarto, alguma alteração cardiovascular, porque daí isso aí seria dos vasos, né? Então ele pode ter essa alteração ali da parte do sistema nervoso autônomo, que seria mais de batimento cardíaco, né? Então, o que a gente tem? A principal, se a gente, então, vamos pensar assim, das manifestações de desautonomia, né? Principalmente, assim, a gente tem várias manifestações. Quando a gente fala em desautonomia, por muito tempo se achava assim, que só quem dava desautonomia era a atrofia de múltiplos sistemas, né? Que é uma forma de parkinsonismo atípico. Então, se falava assim, o Parkinson, a doença de Parkinson clássica, ela não provoca desautonomia, e quem provoca, então, se o paciente tem desautonomia, isso é igual a atrofia de múltiplos sistemas.
Depois, com o estudo, né, hoje já se sabe que não, que a doença de Parkinson clássica mesmo, ela pode vir a, né, a se apresentar, a cursar com desautonomia. Eu vou falar todas essas alterações. Mas, basicamente, qual é a diferença? Como que a gente vai diferenciar, né? Para dizer, então, como é que eu sei se quando a pessoa tem atrofia de múltiplos sistemas ou quando ela tem a doença de Parkinson? Porque daí, na atrofia de múltiplos sistemas, essas manifestações desautonômicas, elas são muito mais exuberantes, sabe? Então, e elas já são bem ali no início do quadro. Já no início, às vezes são os primeiros sintomas que a pessoa tem, antes mesmo de apresentar os sintomas motores. Ou os sintomas motores começam e os sintomas de desautonomia eles já começam e eles são mais intensos. E aí tem algumas alterações específicas ali da parte de conexão entre os neurônios, enfim, que é um pouquinho diferente de um e do outro, né? Mas aí é bem específico, assim. Mas, a grosso modo, seria mais ou menos isso, né? Na atrofia de múltiplos sistemas, são sintomas bem mais, né, mais aflorados. Mas não, então, que não possa ter na doença de Parkinson também. Quem tem Parkinson também pode ter desautonomia. E aí, se a gente for falar de todos esses sintomas, né? O que a desautonomia provoca? As principais alterações são cardiovasculares mesmo. Então, né, da parte dos vasos e da parte cardiológica. E principalmente, então, a gente pode ter tanto uma resposta da parte de frequência cardíaca mesmo, anormal, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem... se eu estiver sentado, eu vou ter uma frequência cardíaca em repouso, que é determinada frequência, e quando eu me movimento, essa frequência, ela aumenta, né? Então, meu coração, ele responde aumentando a frequência cardíaca. E aí a gente pode testar de uma maneira simples, o paciente sentado, e aí pede para levantar, e a gente afere a frequência cardíaca nesses dois momentos. Se o paciente tiver uma desautonomia, às vezes eu não vou ter esse aumento da frequência cardíaca no levantar, né? Então isso é uma forma que a gente pode avaliar. A forma mais comum e o que a gente mais vê na prática mesmo é a questão da pressão arterial, que são aqueles quadros de ter uma queda da pressão mais acentuada. Então, quando a pessoa se levanta. E daí a gente pode testar isso também no consultório. Então, como que a gente pode testar? Com a pessoa sentada ou deitada, a gente mede, né, afere a pressão arterial. E aí pede para a pessoa ficar de pé, né? Daí o paciente fica em pé, a gente marca mais ou menos uns 3 minutos, 3 a 5 minutos, e mede a pressão arterial quando o paciente estiver em pé. Então a gente faz essa medida nos dois momentos. Quando que a gente considera, então, que o paciente tem, que a gente chama hipotensão postural, né? Que é uma queda muito acentuada da pressão arterial quando fica em pé. Quando a pressão ela diminui mais, a pressão sistólica, né, que é aquela mais alta, diminui mais do que 20 milímetros de mercúrio. Ou a diastólica diminui mais do que 10. Então, vamos supor assim, que o paciente está sentado e a gente mede a pressão dele sentado e deu 120 por 80, deu 12 por 8. Daí, quando ele fica em pé, a gente espera esses minutos, mede de novo. Aí vamos dizer que ao invés de ter de 12 por 8, ele vai para 9 por 7, 9 por 6, sabe? Então, do 12 foi para o 9. Quer dizer, né, de 120 foi para 90. Teve uma redução maior do que 20 milímetros de mercúrio. Então, até 20 milímetros de mercúrio é normal. Vamos dizer que diminuiu de 12 para 10, pode até ser normal, sabe? Mas daí diminuiu de 12 para 9, 12 para 8, sabe? Aí, quando a pessoa fica em pé, daí isso aí a gente já fala que tem hipotensão postural. Então, isso pode ser realmente provocado por uma disfunção do sistema nervoso autonômico. Porque quando a gente fica em pé, a resposta todo mundo tem uma queda de pressão, né? Independente de ter Parkinson ou não. A gente levanta, às vezes, né? A gente tá lá abaixado, levanta daquela meio que uma tontura, parece que a vista fica meio escura, né? Quando a gente levanta muito rápido. Isso é normal, então, né, todo mundo faz. Só que o que acontece? Os nossos vasos, eles se contraem rápido para tentar igualar a pressão, para tentar corrigir.
Então, ela estava ali em 12/8, eu levanto aqui rápido, vamos dizer que ela baixa ali para 11/7, 10/7, mas os meus vasos se contraem, ela já corrige ali para 12/8 e eu fico normal. Por isso que a gente, né, conto ali 2, 3 segundinhos e já melhora. Mas aí quem tem Parkinson e que pode ter essa, né, disfunção do sistema nervoso autonômico, porque é o sistema nervoso autonômico que faz os vasos se contraírem. E aí, como vai ter essa disfunção, eles não vão contrair. Né, eles vão ter uma demora para fazer essa resposta. E aí, nisso, a pressão ela vai ficar mais tempo baixa. E daí, por isso que pode dar aqueles sintomas, né, de dar tontura, às vezes dá a sensação de desmaio, tem gente que desmaia, é decorrente disso, escurece a vista, às vezes daí isso pode levar à queda, que é o grande problema, né? E pode acontecer algum tipo de, assim, de perda de consciência ou confusão, assim, rápida? Pode. Uhum, pode sim. Nesses minutos, que daí até o sistema corrigir, né? Vamos dizer assim, aí o vaso se contrair para a pressão subir e volta. Às vezes tem alguns pacientes que ficam meio confusos, fica meio desorientado, assim. Até, né, às vezes os familiares falam, olha, a gente chama ele nessa hora, ele não responde. Porque pode acontecer, se for mais acentuado, porque tem pessoas, tem pacientes que é uma queda bem importante. Então, vamos dizer assim, de 12/8 vai para 7/4, sabe? Então, às vezes a gente daí até pede, tem aquele exame que fica com o aparelho 24 horas por dia, né? O mapa, 24 horas. E aí, nisso, a gente observa ao longo do dia como que a pressão está se comportando. E às vezes a gente vê. E o mais comum é acontecer isso depois do almoço. Porque daí tem aquela coisa realmente que a gente está mobilizando a parte de sangue, o fluxo sanguíneo está indo para o complexo gastrointestinal, né? Para fazer a digestão. E aí é muito comum, então, né, nesse período, depois do almoço, o paciente vira a ter essas quedas de pressão, ter a pressão ali mais baixa. E aí, às vezes, vamos dizer assim, vai, né, nisso que vai levantar, daí cai e ainda mais pode deixar a pessoa bem sintomática. Então, eu já tive até paciente que chegou, até tomando remédio mesmo para convulsão, porque, né, você achava que era convulsão, porque ele ficava totalmente, né, ficava bem fora do ar, assim. E aí a gente foi ver que era queda de pressão mesmo. Nossa. Por que na doença de Parkinson isso é mais comum? Ou não é? É mais comum por conta mesmo pela alteração patológica mesmo do Parkinson, né? Que faz a deposição da alfa-sinucleína ali. E ele deposita nessas células nervosas do sistema autônomo também. Isso pode ser, então, classificado como um sintoma do Parkinson, ou não? Um sintoma do Parkinson. Se acredita, inclusive, que comece por aí. Porque a ideia inicial, assim, se a gente for seguir ali os estágios de evolução, né? Que como a doença ela começa muitos anos antes da manifestação dos sintomas motores, ela começa primeiro nos nervos periféricos, então ela afetaria primeiro ali um plexo nervoso que tem no intestino, né, entérico, e o nervo vago, que é esse nervo que coordena, né, que é o grande chefe do sistema nervoso autônomo. E daí, depois que ele vai, vamos dizer assim, vai subindo. E vai subindo até chegar na substância negra. Daí, a hora que chega na substância negra que começam os sintomas motores. Mas, então, o acometimento dos nervos periféricos, né? Que daí faz a deposição da alfa-sinucleína, ali dos corpúsculos de Levy, vai fazer nos nervos. Então, faz no nervo vago, aí acaba lesionando esses nervos antes, isso até antes mesmo de pegar a parte da substância negra, que daí leva aos sintomas motores. Então, o processo é mais ou menos o mesmo, né? O processo que a gente chama patológico. E a fadiga vem disso, mais ou menos, ou não? A fadiga, aí ela vem de uma outra área da parte do sistema nervoso central mesmo. Que daí afeta, né? Se acredita que está relacionada mais né, a sintomas do sistema nervoso central. Essa fadiga física, né?
Ô, doutora, vou falar uma coisa que eu sinto. Quando eu não estou bem de Parkinson, estou em crise, a minha visão fica assim, horrível. Tem alguma coisa a ver com Parkinson ou com a desautonomia? A visão propriamente dita não é comum, assim, realmente de afetar, sabe? Não é um sintoma comum. Às vezes pode ter até por efeito da medicação, o pramipexol, às vezes pode fazer alguma alteração, assim, de visão, mas não é um sintoma realmente comum. Às vezes, vamos dizer assim, se tiver até ou às vezes quando tem essas quedas de pressão, e às vezes pode dar uns sintomas como se fosse de borramento visual, sabe? Mas aí não estaria relacionado ao off, né, propriamente dito. Mas a alteração de visão não é muito comum, assim, a gente perceber. Por falar em off, todo mundo confunde o off com freezing e vice-versa. O que é o off e o que é o freezing exatamente dito aí? Qual que é a diferença? Qual a diferença dos dois? O off, ele é quando está terminando, quando termina o efeito da medicação, né? Então, vamos dizer assim, tomou a medicação, vamos dizer, o Prolopa, né? Dando como exemplo. Então, tomou o Prolopa dura ali 3 horas e a próxima tomada vamos dizer assim, o efeito do Prolopa terminou às 11 da manhã e a próxima tomada é meio-dia. Então, esse período entre 11 e meio-dia, que terminou o efeito da medicação, é o off, quando os sintomas eles ficam mais intensos, né? Então, daí volta o tremor, a rigidez, e aí, às vezes, no off, a pessoa tem travamento, né? Tem o travamento da marcha, que é o freezing. Daí, o freezing é esse congelamento da marcha. Então, é uma sensação que os pés estão colados ali no chão, né? Eles estão colados no chão e eles não... né? É difícil para iniciar o passo, para trocar o passo. Esse é o freezing. Mas nem sempre o freezing é de off. Então, esse congelamento da marcha é comum ele aparecer no off. Então, vamos dizer assim, passou o efeito do remédio, pode ter o freezing, né? Pode ter congelamento da marcha. Mas, às vezes, o freezing acontece no on também, sob efeito da medicação. E que daí é uma grande dificuldade, né, para a gente tratar, assim. E a minha dúvida é porque, assim, há momentos que eu acho que é o on, o off, né? E de parar o corpo todo, sabe? De não conseguir mexer, sabe? Levantar o braço, falar. Nem o Prolopa dispersível, até para pôr na boca com canudo, é difícil engolir, sabe? Tem que ser, fica paradinho, sabe? É uma força, assim, incrível para não mexer nada. O que é isso? É o off? Pode, é um off. Porque, às vezes, o off ele pode ser inesperado também, sabe? Então, às vezes, o off, ele tá, na grande maioria das vezes, ele está relacionado ao efeito de final de dose, mas, às vezes, ele é um off inesperado. Então, que a gente fala que ele vem do nada. Então, tá ali no meio da dose e a pessoa ela entra em off. Pode acontecer também. Né? Então, às vezes... E não tem, às vezes, exatamente um motivo, assim, para isso. Né? Pode, às vezes, às vezes tá um dia mais intenso, né? Que mais agitado, né? Ou passando por algum nervoso, mas às vezes não, né? Ou às vezes não dormiu bem na noite anterior, enfim. Então, às vezes pode vir esse off inesperado. E é tão estranho, doutora, porque eu estava em pé e não mexia, não conseguia sair, nem conversar. Foi parando, o corpo foi parando aos poucos, sabe? E de repente, pouco e rápido. E o André foi me sentar. Então, ele teve que fazer força para me colocar na cadeira. E no que eu sentei, o meu pé levantou, de tão rígido que estava. E eu não conseguia abaixar o pé. Ele teve que ir e fazer força para o meu pé ir para o chão. Sim. Então, às vezes realmente pode acontecer.
Então é um off repentino, né? A gente chama de off inesperado, que está fora do, né? Não tem relação com nada, assim, de falta de remédio, nada. Mas realmente pode acontecer. Doutora, outra pergunta que eu tenho é a respeito da motilidade, né? Do estômago, do Isso. intestino. Tem Aham. a ver com fugiu a palavra, A desautonomia. desautonomia. Tem, tem também. Então é uma outra alteração que pode acontecer. É, essa do, né, daí seriam as alterações gastrointestinais. Então a gente pode ter desde a questão da disfagia, que é a dificuldade de deglutição, né? Também pode, né, estar relacionada ao sistema nervoso autonômico. Então essa dificuldade de deglutição, a disfagia também pode acontecer. E aí a gente tem duas alterações que são bem importantes, que é tanto a contratilidade do estômago, porque o nervo vago ele é responsável também por fazer a contração do estômago, e também pela motilidade do intestino. E daí isso leva a dois sintomas que são bem importantes, que são muito frequentes e acabam interferindo, inclusive, no tratamento. Porque daí essa perda, esse alentecimento da contração do estômago leva a um alentecimento da digestão, né? Isso faz com que a comida e o medicamento eles fiquem mais tempo parados dentro do estômago, né? Que a gente chama isso de gastroparesia, né? Que é um alentecimento, então, ali da parte gástrica do estômago. E aí, às vezes, principalmente para quem toma o Prolopa, né? Porque o Prolopa ele é absorvido no intestino, na primeira porção do intestino. E daí é ali que realmente está o grande problema, porque daí, às vezes o Prolopa ele fica tempo parado no estômago, porque o estômago ele não se contrai mais da forma que ele deveria se contrair. E aí, o que acontece? Então, vamos dizer assim, a pessoa toma o Prolopa às 8 horas, vamos dizer, toma às 8 da manhã, ao invés do Prolopa começar a fazer efeito em 20, 30 minutos, ele fica ali parado no estômago. Então, ele vai fazer efeito depois de 1 hora e meia, 2 horas. Tem gente que fala que às vezes aquela tomada pula, né? Pulou o efeito daquela tomada, não fez efeito. Então, isso está muito relacionado com essa perda da motilidade normal do estômago. E que é decorrente, então, é uma disfunção autonômica. E da mesma forma a motilidade do intestino. Então, o intestino também já não se contrai mais da mesma forma e dá os sintomas de intestino preso, que é a constipação, né? A gente também sabe que decorrente disso. Tem remédio para isso, né? Para essa motilidade. E quando esses remédios não fazem efeito mais? Então, assim, na verdade, o que a gente fala, até antes mesmo da gente pensar em medicação, para a gente contornar essa situação, a gente sempre pensa em mudar, exatamente, em mudar hábitos, né? Em alimentação. Então, por exemplo, assim, na alimentação, tanto alimentação, né, fracionar muitas vezes, então evitar refeições muito volumosas, é melhor fazer refeições em pequenas quantidades, nem que sejam mais frequentes. Isso também é uma estratégia que a gente usa, essa questão da alimentação, para evitar aquela queda da pressão que acontece depois das refeições, né? Então, a gente fazer, né, essas refeições então menores, né, em menos quantidade, evitar carboidrato, evitar alimentos que demorem muito tempo para serem digeridos, né? Então, a gente sempre fala, o acompanhamento junto com a nutricionista é importante, porque às vezes a gente adequa a dieta, né, para usar alimentos que sejam nutritivos e que tenham né, que sejam mais facilmente digeridos. A questão da alimentação, até o pessoal está comentando, a Cris está comentando aqui também, para tentar a tomada da medicação de estômago vazio, né? Idealmente, então, vamos dizer assim, principalmente o Prolopa, né? O Prolopa, então, né, o Carlos Henrique está perguntando, sempre longe das refeições. A gente toma o Prolopa ou 30 minutos antes, ou se for depois da refeição, 1 hora, às vezes até 1 hora e meia depois da refeição. Então, vamos dizer assim, eu sempre, quando eu vou, por exemplo, assim, vou passar o Prolopa para o paciente, eu sempre questiono, faço todo o script do dia dele para saber quais são os horários das alimentações, para a gente adequar o Prolopa para a alimentação. Então, a gente vai
toma café da manhã às 8, a gente deixa o Prolopa às 7h30 ou às 9, 9h30, sabe? Uhum. Porque se tomar junto, ele não vai fazer efeito, né? Vai ficar ali. Tem até uma imagem que é clássica, assim, de um artigo que foi publicado de uma endoscopia e que foi feita essa endoscopia horas depois da pessoa ter tomado a medicação e o comprimido estava intacto lá no estômago, assim, Olha, estava lá parado, intacto no estômago. Então, de fato, ele fica ali parado. Por isso que a Então gente, né? não é que não faça efeito, ele Ele não trava é ali, fica ali absorvido, no. ele né, fica ali. Entendi. digerido, Aham. Ele não chega Aham. no intestino, né? Então ele não é absorvido. Não é que realmente, né? Às vezes as pessoas, minha doença evoluiu e o remédio não está mais fazendo efeito. Mas às vezes é uma questão da alimentação. Então, às vezes a gente dá uma melhorada na alimentação, cuida disso, de tomar o remédio, o Prolopa principalmente, os outros, né, no geral, não tem problema. E ajusta a alimentação para que tenha, né, para usar alimentos que tenham uma mais fácil digestão. A questão da atividade física também melhora a contratilidade do estômago, melhora a contratilidade do intestino. Então, vai melhorar a gastroparesia, vai melhorar a constipação, né, a questão do exercício físico, né, evitar a imobilidade. Né? Porque Uhum. tanto a gente pensa, se a gente ficar parado, a parte de músculo, né, vai travar mais. Mesma coisa com o estômago e o intestino, né? Eles vão ficar mais lentos. Então, o movimento também ajuda. Para o intestino, especialmente, né, para o intestino preso, hidratação, né, bastante hidratação. Então, são medidas que a gente, né, que a gente costuma usar para a gente Uhum. melhorar. Então, aqui a alimentação não interfere na ação do pramipexol, é principalmente no Prolopa mesmo, né? Que precisa ali estar ser absorvido na primeira parte do intestino. Então, ele precisa chegar lá. E ele precisa chegar lá sem comida, né? Porque daí, se ele chegar lá junto com proteína, principalmente, eles passam pelo mesmo canal para ser absorvido. Daí a proteína vai e o Prolopa fica. Tanto que a alimentação é importante, né? Para todo É. mundo, né? Mas Sim, principalmente para a pessoa que toma Prolopa. É sim. aí que dizem que, segundo os estudos, né, que 30% mais ou menos entrando junto, 30% da levodopa vai embora, entrando junto com proteína. Não é absorvido. Então, e às vezes a gente mudando isso já consegue, né, já consegue melhorar. Então são alguns cuidados assim que a gente tem que ter, né, para o intestino preso então também, né, a alimentação é super importante, a questão das fibras e da água também, né, hidratar sempre, hidratar bem. Ô, doutora, eu já ouvi as pessoas falando que tomar suco de laranja ou alguma coisa cítrica junto com Prolopa faz ele ter Eu fico mais o rápido. efeito mais rápido. Isso é provado cientificamente? Não, com suco não. É só, na verdade, a gente fala para evitar a proteína, né? Uhum. Mas não que vá melhorar a absorção. Às É. vezes, vamos dizer assim, alguma coisa mais ácida, ele vai melhorar a digestão, né? Ele pode melhorar a digestão, e daí, melhorando a digestão, a gente tem uma melhor absorção do Prolopa. Seria um Uhum. ganho indireto, né? Mas pela Uhum. melhora da digestão. Não que o ácido vai agir em cima do Prolopa mesmo, sabe? E a bebida alcoólica com Prolopa? Ou com a doença de Parkinson. A bebida alcoólica, assim, na verdade, não tem. É mais com as. Porque às vezes ele pode acentuar alguns efeitos adversos, né, da medicação. Então, às vezes, o pramipexol, mesmo o Prolopa, eles podem provocar sonolência, né? Uhum. E daí, às vezes, a bebida alcoólica ela acentua a sonolência. Seria mais esse o problema. Vamos dizer assim, aí tem os inibidores da MAO, que é a rasagilina e selegilina, e agora o chá d'água, né? Então, se usados com bebida alcoólica, eles podem fazer um pico hipertensivo. Então, é outro cuidado, assim, que a gente tem que ter, né? Mas não que seja realmente, assim, contraindicado, né? Tá tomando
né, pelo Parkinson ou pelos antiparkinsonianos, não pode usar bebida alcoólica. Não tem problema, sabe? Se for pequena quantidade, eventualmente, não tem. Obviamente, a gente, né, não incentiva realmente nem em grandes quantidades e nem em muita frequência para não fazer sobrecarga hepática, né? Uhum. Já imagina, todos os medicamentos, eles acabam, né? Tem ali, vamos dizer assim, entacapona, se a pessoa usa entacapona, tolcapona, enfim, né? Ou por alguns outros medicamentos, faz uma sobrecarga maior hepática. Então, vamos poupar esse fígado, né? Mais a gente dá uma pequena quantidade, não tem problema, né? Só evitar realmente, se a pessoa tem uma sonolência, toma Pramipexol, já tem uma sonolência excessiva, às vezes durante o dia, aí a bebida alcoólica ela pode acentuar, né? Então tem que ter esse cuidado assim a mais, né? Se às vezes eventualmente levar a quedas, né? Então são cuidados que a gente tem que ter nesse sentido, assim. É, alguma dúvida, André? Eu falo, sabe, doutora? O meu Facebook aqui, o meu Instagram que parou. Eu acho que o pessoal tinha perguntado aqui, deixa eu ver se eu consigo Sim, por voltar, se favor. podia diluir o Prolopa na água. Então, tem um Prolopa que é específico para diluir na água, né? Que é o dispersível. O restante, a gente orienta que tome sem diluir, né? Sem macerar, sem quebrar, sem mastigar, para não reduzir ali o efeito dele, né? Então, pode até quebrar ele, partir em quatro, porque ele já vem sulcado para isso, mas não triturar ele. E aí, se for realmente, só consigo tomar se for diluído, daí o ideal é usar mesmo o Prolopa dispersível, que ele foi feito para isso, né? E a duração, o tempo de duração do dispersível é o mesmo tempo de duração do BD, por exemplo? Não, ele é mais curto. O dispersível dura em torno de 1h30, mais ou menos. Ele Ele é age bem mais rápido e rápido. acaba mais rápido também, né? Ele começa o efeito em 10 a 15 minutos e dura 1h30, mais ou menos. Ele é mais E para um socorro, né? então, isso eu ia perguntar. Ele não deve ser tomado assim, diariamente, né? Porque senão a dosagem de Não. colopa vai ser grande, né? Daí a dosagem é grande, porque se fosse ver para usar só ele, a pessoa teria que tomar de 2 em 2 horas, por exemplo, né? Pois é. Então a gente deixa para um socorro, para um congelamento de marcha. Vai sair, né? Tem alguma atividade externa. Ou às vezes de manhã, tem gente que às vezes acorda muito, muito travado. Daí a gente fala, toma um dispersivo antes de sair da cama, a hora que sair da cama já sai bem. Uhum, Né? Mas é mais para questões bem pontuais, assim. Bem pontual. E em relação à semana passada a gente falou com o doutor Eric de sexualidade também. Quanto à sexualidade, vamos dizer, a desautonomia influencia também. Influencia também. Aham. Então, assim, daí é outro ponto ali que a desautonomia influencia. Que daí são as questões geniturinárias, né? Bem importante você ter falado disso aí, né? Porque é bem frequente também. Então, a parte sexual, né? De causar mesmo a disfunção erétil, pode ser da desautonomia. E a parte urinária também. Então, tem várias queixas urinárias que são de desautonomia, são sintomas de desautonomia. E isso acontece frequente, às vezes até em 70% dos pacientes pode acontecer. Então, tanto vamos dizer assim, aumentar a frequência urinária, né? Então, são sintomas que a gente fala até de mesmo irritativos, assim, né? A frequência urinária ela fica mais alta, então a pessoa às vezes tem que ir várias vezes, né? Tem que ir toda hora no banheiro. E também outro sintoma da desautonomia em relação à urina é uma urge-incontinência. É aquela, né, como se fosse uma vontade muito rápida de urinar e que se não chegar em tempo no banheiro, às vezes até escapa, né? Então essa urgência urinária e ou mesmo a incontinência urinária são sintomas da desautonomia, porque eles vão interferir lá na contração do músculo da bexiga, sabe? E isso pode causar uma certa cistite fraca?
Pode, se às vezes acontecer, porque às vezes tem uma contração inadequada e quando a pessoa urina, ela não consegue esvaziar toda a urina que tem na bexiga. E aí sempre sobra um restinho de urina na bexiga. E aí, nessas situações, essa urina que está sobrando ali na bexiga, ela pode, né, como ela fica ali parada, infectar, né, e fazer cistite, fazer infecção. Então, pode acontecer. Não é assim, vamos dizer assim, isso até é um parâmetro que a gente usa para diferenciar daí a doença de Parkinson com a atrofia de múltiplos sistemas. Porque, no geral, quando a gente tem esse acúmulo de urina na bexiga, acima de determinado valor, né? Isso aí daí fala mais a favor da atrofia de múltiplos sistemas. Então, em algumas situações, a gente pede para fazer um exame e medir esse volume. Que daí a gente distingue, assim. Né? Até um pouquinho, até é normal, mas acima de determinado valor, daí já fala a favor da atrofia. No exame de urina dá uma cistite e no exame de sangue não dá nada. Não dá nada, geralmente não dá nada. Só se for uma infecção muito, muito, muito grave, assim, né? Para dar. Mas se não, o exame de sangue geralmente é normal. Em relação a um exame que geralmente, bom, vou falar, eu fiz quando eu tinha 27 anos, que eu tive um problema na próstata, um aumento na próstata, né? Na prostatite, acho que foi. E o doutor, eu tava com problema de disfunção erétil. A gente foi, fez o exame e tudo, só que a testosterona não estava abaixo. Pode ser que seja a desautonomia? A testosterona ser. pode estar certo, toda certinha, e a desautonomia é seu problema, então. Seu problema. Pode ser, sim. Pode ser, porque daí O não é pessoal fala que é hormonal, né? psicológico. E falam que é psicológico, mas às vezes nenhum médico, talvez nenhum médico urologista saiba esse problema quanto Mas à é que às vezes desautonomia. é difícil para relacionar, né? Porque isso foi antes de começarem, né, os Os sintomas de sintomas Parkinson. motores do Parkinson, né? Sim. Daí realmente é difícil fazer essa relação, assim. Aí 10 depois, anos né? mais ou menos antes. Aí agora a gente, né, quando a gente para olhar de trás para frente, daí parece evidente, né? Mas às vezes é difícil fazer essa relação mesmo. Isso é muito importante porque isso destrói casamento, isso destrói muito Sim, sim. relacionamento, porque a mulher ou o homem pensa que o parceiro já não gosta mais e não tá mais afim da pessoa, e isso pode gerar uma separação, né? Sim, Ou briga, ou alguma coisa assim. Porque é, sempre havia uma coisa desse jeito. E não é, é só comigo, muitos amigos que eu tenho que tem Parkinson aí falam a mesma coisa e tal, é. que tá acontecendo isso. Essa parte da disfunção erétil, né? Tem estudo assim que fala que acontece em até 80% dos pacientes, em 79% dos homens. Então, realmente é Tem, muito frequente, né? E esses remédios, não sei o nome, para estimular, Ah, sim. Aham. tipo esse mais comum, nossa, Viagra, Viagra, O resolve? sildenafil, aham. Ajuda, ajuda sim. Sempre tem que ser mas com tem algum orientação médica, né? Acompanhamento do tratamento uro, para isso? até para ver a parte cardiológica. Acaba sendo sintomático, né? Então, mesmo com esses medicamentos, né, estimulantes, ou aí ver toda essa parte urológica, que nem você fez, sabe? Avalia com o urologista a questão hormonal, né? Porque se tiver uma disfunção hormonal, a gente pode, né, trata essa parte hormonal também pode melhorar um pouco. Então, é nesse sentido, assim, que dá para, né, que dá para tratar. A gente sempre faz a parte de disfunção, enfim, a gente sempre faz o acompanhamento faz em paralelo com o urologista também. Doutora, a Viviane perguntou sobre o HBS. Melhora quais sintomas? Por que é tomado à noite? O HBS, ele é para melhorar os sintomas do Parkinson mesmo, né? De rigidez, da lentidão dos movimentos, às vezes do tremor. Por que a gente usa ele à noite? Porque ele é de liberação prolongada. Então, o efeito dele, ele dura em torno de 8 horas, mais ou menos. Então, para as pessoas que têm, às vezes, muita rigidez à noite, que não conseguem se virar na cama de um lado para o outro,
ou às vezes tem que levantar durante a noite para ir no banheiro e não consegue levantar sozinho, tem que pedir ajuda de alguém, né? Então, nessas situações, a gente entra com o Prolapa HBS à noite para ajudar esses sintomas noturnos e melhorar a mobilidade, né, da pessoa durante a noite. Se estiver se movimentando à noite normal, né, levanta da cama normal, tudo, a gente não precisa entrar com a medicação. A ação dele. A ação não. A ação, ela é mais forte ou um pouco menos do que o Não, é Prolapa mais BD? fraca. É mais Mais fraca. fraco, né? Ele é mais fraco. Ele dura Dura mais mais, tempo mas ele é mais e é fraco. mais Ele baixo. tem, a concentração dele é a mesma do BD, né? 100 por 25. Só Sim. que a liberação dele, como ele faz essa liberação prolongada, é uma liberação meio errada, assim, errática, sabe? Então ele não libera, né? Porque o BD ele libera, faz o pico e desce. Uhum. E o HBS ele libera mais ou menos contínuo, assim. Vai mais baixo numa sequência. Então, para Aham. alívio, porque daí as pessoas perguntam, mas então por que não posso usar durante o dia? Porque daí eu vou tomar às 8 da manhã, ele vai me durar 8 horas. Porque ele não melhora suficientemente bem os sintomas Uhum. do dia, sabe? Porque ele é Uhum. mais fraco. É. Então, ele Pessoal não é aí tão potente para o dia. tem o Carlos Henrique, ele tá falando aí para tomar sildenafila. O citrato de sildenafila que é muito bom, só que tem que passar no médico antes, no urologista, É, porque tem sim. que talvez fazer um exame de coração, alguma coisa assim, porque aumenta a pressão, gente. Ô, Não doutora, dá para tomar por conta. eu estou aqui rindo porque a gente estava falando do HBS, é a nossa primeira live, assim, mas eu vou falar. Eu comecei a rir porque depois que eu comecei a tomar o HBS, parou o gemidão à noite. O quê? Gemidão à noite, porque cada hora que ia virar, Ah, ai, ui, melhorou. dói as costas, É, ai, aí vira, ui. A noite é. inteira gemendo, o HBS tirou isso. E aí melhora o sono, né? Melhora, passa E a a dormir gente melhor e tal. tem o HBS, acorda parecendo um robô, até a boca travada, tudo travada. Sim. Com o HBS, a gente geme menos à noite e acorda mais feliz. Ah, que bom. Quando ele tem boa utilidade, assim. Uhum. E quais os sintomas mais clássicos aí ou mais comuns, né, desautonomia? O mais comum mesmo é a queda de pressão. Acho que é o que é mais, assim, mais prevalente. E é o que incomoda bastante, assim. Porque daí a gente tem outros sintomas, vamos dizer assim, a questão da sudorese, então aquela sudorese excessiva também é uma disfunção autonômica. Hum, Essa sudorese é aquele calorão que É um transpira muito. suor e mesmo, aquele principalmente em negócio cabeça, pescoço, assim. eu tenho muito, determinada região do corpo, esquenta, Uhum. esfria. Esquenta, esfria. Isso Pode aí ser é disso. desautonomia. É de desautonomia. Então, interfere ali no nosso centro de termorregulação, né? Mas o mais comum mesmo, de longe, e o que gera, assim, né, um desconforto no dia a dia, são as quedas de pressão, Uhum. né? Isso aí acho que é um dos sintomas mais limitantes. E aí a gente tem, né, tem essa dificuldade realmente de tratar, porque tem medicamentos que dá para usar para fazer subir a pressão, mas como o sistema autônomo ele tá, né, ele não tá funcionando direito, então às vezes a gente faz essa medicação e daí a pressão sobe muito, sabe? Uhum. Então não é que ela vai subir só num nível que fique para a pessoa ficar sintomática, mas às vezes ela vai lá em cima, vai para 18, 20, 22. Então usar o medicamento é difícil. A gente acaba tentando essas medidas, assim como eu comentei, né? Fracionando as refeições, tá sempre bem hidratado. Às vezes usar meia elástica ajuda bastante. Quando for levantar, já levantar mais devagar, não levantar de forma abrupta. Às vezes levantar um pouquinho a cabeceira da cama ajuda, né? Colocar, às vezes, vamos dizer assim, um tijolo ali no pé da cama para ela ficar um pouquinho inclinada, 30 graus, ajuda a diminuir tanto as quedas, depressão durante o dia.
E os picos de pressão à noite, que também é outro, né, outra alteração de desautonomia. Então, a gente tenta algumas, né, todas essas medidas para deixar realmente o uso do remédio em última instância, né? A questão da paresia gastrointestinal, Aham, é do isso? intestino, do É, estômago. o intestino estando cheio, a digestão lenta, isso atrapalha, interfere na pressão arterial? Ele vai interferir naquele momento da digestão mesmo, né? Porque daí o fluxo sanguíneo ele vai estar ali na região do estômago, intestino, né? A maior concentração de sangue vai estar ali para tentar fazer a digestão. E aí, né, vai ter menos sangue, vamos dizer assim, né, no restante do corpo. Daí, quando a Uhum. pessoa, né, vai levantar, acaba espalhando, né, mais ali o sangue, não faz esse enchimento adequado das veias para fazer esse controle da pressão. Daí, às vezes, pode fazer mais queda de pressão. Sim, mas estando o intestino cheio, não atrapalha a pressão, não. Não interfere na pressão, não. Não, assim, no restante do dia, vamos dizer assim, se estiver longe da refeição, né? Daí não. É mais naquele momento imediato, né? Imediatamente após a refeição. Às vezes até 2 horas, né? Depois de 2 horas depois das refeições. Por isso que é bom uma tranquilizada, tirar um cochilo. De certa forma, sim, porque é um momento que, né, que você está mais, né, que a pressão geralmente cai, então é um momento que é bem-vindo, assim, para tirar um cochilo. A Jaqueline fez uma pergunta. Doutora Adriana, a Jaqueline, ela está fazendo parte de uma novela, novela da vida real. Doutora Adriana, neurologista é apto para diagnosticar deficiência motora ou somente ortopedista? Referente ao símbolo de acessibilidade do RG. O que aconteceu com a Jaqueline? Ela foi tirar o RG, o neurologista dela colocou o CID G20, né? E o pessoal colocou na carteira dela deficiência intelectual, Uhum, não motora. E no uhum, laudo do neurologista, estava falando da limitação motora, entendeu? uhum. Só que eles falaram que é o ortopedista que vê isso. Eu acho isso assim, né? Disseram Não, não. que o neurologista não é apto para dar um diagnóstico de deficiência motora. É sim. Uhum. Pode dar É, também, sim. no meu caso, nem foi neurologista, Foi um clínico. foi um clínico. Sim, qualquer médico, na verdade, é apto, né? Agora que eu lembrei, É, E fizeram a identidade dela como deficiente intelectual. pois é. Olha que É. absurdo. Aham, sim, não faz sentido. E ela está numa luta, coitada, que não é brincadeira por causa desse RG, porque Aham, acaba constrangendo ela, né, sim, nas lojas, onde ela for como deficiente intelectual, né? aham. Então, é Né, uma a gente pessoa precisa. nova, tem 30 e poucos anos, né? E precisa ser revisto isso sim. Aham, sim, com certeza. O pessoal está pedindo a sua opinião sobre canabidiol. O canabidiol, assim, a gente tem, na verdade, tem vários estudos, assim, principalmente avaliando a parte de sintomas não motores, né, para dor, distúrbio do sono, mesmo para distúrbio de humor, né, para ansiedade. Então, eles têm um resultado satisfatório, né, tem um bom resultado. Para a parte motora, a gente ainda realmente não tem, assim, muito estudo ou que comprovem o benefício motor, né? Tem, assim, um estudo que foi conduzido, não foram com muitos pacientes, que eles tiveram uma melhora do tremor,
Mas para a parte de rigidez, da lentidão dos movimentos, não tem realmente estudo que a gente sabe que vai usar e vai melhorar. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Para a parte de sintoma não motor, a gente sabe que, né, que tem esse benefício. Agora, para motor em si, varia bastante de pessoa para pessoa. Uhum. Então, eu tenho paciente usando que melhorou, né? Que começou a usar e se sente bem melhor. E tem o paciente que não percebeu diferença, assim, não sentiu nem melhor nem pior. Então, vai muito dessa tentativa, né? Tentativa, né? Usar e ver como que vai se sentir. Um detalhe, não é comum começar o tratamento de Parkinson com canabidiol, né? Não, não. A gente acaba usando ele assim como um coadjuvante, né? A gente faz o tratamento todo normal, né? Ali com o mesmo Prolop, enfim. E aí pode usar ele como um a mais, né? Como uma alternativa, assim. Mas não é só ele, né? Uhum. O Rick fez uma pergunta que ele tirou da minha boca. Doutor, o canabidiol ajuda a... A visão está feia, viu? Na autonomia. Na desautonomia, não. Ele não vai mudar, assim, não vai ter. Não vai mudar. Pode ter piora? Não, às vezes ele pode interferir ali na pressão, mas não. Não vai. Geralmente não vai interferir. Uhum. Principalmente o principal ali efeito é de sonolência, né? Que é o principal efeito adverso, assim, do canabidiol. E um detalhe importante, doutora, fala pro pessoal, tem muita gente que chega até nós e perguntando aonde eu compro canabidiol, como é que eu consigo canabidiol, e tem muita gente vendendo extrato de oliva aí, falando que é canabidiol. Tem que Para saber a poder falar sobre procedência, isso. né? Eu acho que é sempre, né, precisa com orientação médica, né, com prescrição médica, a gente tem alguns produtos disponíveis, né, já em farmácia aqui no Brasil, tem via importação, mas é sempre o mais importante é realmente a procedência, né? Porque aí tem muito disso de não saber qual é a procedência, como que foi feito, qual que é a concentração, né, um falso mito de que vai fazer efeito e aí não faz e a gente não sabe realmente por que que não fez, né? Uhum. Né? Porque a gente não sabe a qualidade do medicamento. Então, acho que Então, principalmente pessoal, isso aí. não comprem canabidiol na internet. Sempre com prescrição e orientação do seu médico, né? Que daí a gente sabe da onde são fontes seguras. Apareceu para a gente uma informação que existe canabidiol, um comprimido óleo, em farmácia. Já tem, Lembra? já tem. Já tem Mas o só o óleo, CBD. só CBD puro, sem Ah, THC. Aham. uhum. Mas já tem. Ele é produzido aqui no Paraná, inclusive. A É, gente ficou assim surpreso com isso, né? mas é o CBD puro daí. Mas já tem disponível. Aham. Aí o CDB, CBD. né? CBD. Sem CBD. THC. Sem Ele, THC, aham. ele funciona para o Parkinson? Ele funciona também, e aí vai variar. Realmente varia, né? Daí os efeitos ali vai variar de pessoa para pessoa. Vai variar. Nossa, as perguntas não param, doutora. É, mas aí qualquer coisa, eu também fico à disposição, sabe? Se o pessoal, se ficou alguma pergunta, também podem me mandar. Eu sempre estou com a caixinha, né? Com a caixinha aberta ali no Instagram, aqui no Instagram de dúvidas, né? Então também podem me mandar que eu também posso vou respondendo, vou preparando vídeo, eu vejo o que tem de dúvida mais frequente, né? Eu vou sempre colocando ali, vou preparando os vídeos, mesmo os vídeos do Aham. YouTube. Então também eu posso ir tirando as dúvidas. E até na próxima E, semana eu vou fazer, até para convidar já o pessoal aqui, nos dias tá. 24 e 25 de novembro, que eu vou fazer, então vão ser 2 aulas, tá? Vai ser na quarta e na quinta-feira à noite, às 19h30. Então vão ser 2 aulas ao vivo também. É,
para a gente falar, para falar mais sobre Parkinson, sobre os sintomas não motores, Maravilha. sobre o diagnóstico do Parkinson. Então, ali no meu Instagram, aqui na bio tem o link, né, para se inscrever, para daí a gente fazer, realmente vai, né, para o grupo que tiver inscrito, enfim. E aí a gente pode conversar mais. Eu fico muito agradecida, nossa, explodindo de alegria mesmo de ter feito essa live com você, sou sua fã, Imagina. te admiro demais e agradeço em nome de tantas pessoas que acompanharam. Eu recebi o WhatsApp aqui de pessoas agradecendo que vão lutar pelos direitos delas. E deu uma injeção de ânimo, sabe? Não só na gente, mas nas pessoas que estão nos assistindo. E outra coisa, doutora, onde o pessoal encontra a doutora para consultar e tudo? Pode fazer a propaganda que é bom. Eu tenho no meu site, então que é www.adrianamoro.com.br. Ali tem todas as informações já tem o link para o WhatsApp da clínica, né? Ali tem o nosso endereço, a localização aqui em Curitiba. Então tem todas as informações por ali. E eu estou sempre também aqui disponível pelo Instagram, no YouTube. Então é bem fácil. Qualquer coisa é só me mandar um direct também que a gente conversa. Tá joia. E seja bem-vinda ao Batera. Obrigada mais uma vez, gente, pelo convite. É um grande prazer, uma honra para mim. Obrigada também. Ricamente. Amém. Vocês também. Boa noite, pessoal.